Pessoal, dia 21 de agosto eu abro esse vídeo mostrando essa matéria que na verdade foi publicada na virada do dia 19 de agosto para o dia 20, mas eu vi que isso viralizou nas redes hoje, né? Várias páginas aí estão copiando essa matéria do Globo hoje, né? Então, eu tinha até separado para mostrar isso para vocês 2 dias atrás, mas acabei esquecendo, né? É o seguinte, aquela palhaçada do Bolsonaro na pandemia, ivermectina, tal, não sei o quê. Pois é, a entidade médica dos Estados Unidos, o equivalente do Conselho Federal de Medicina lá nos Estados Unidos, estão punindo os médicos que divulgaram esse kit Covid fajuto, né, que se aplicou aqui no Brasil, né? Que diferença para a atuação do nosso Conselho Federal de Medicina. Enquanto nos Estados Unidos eles estão caçando o registro dos médicos que fizeram essa picaretagem, aqui no Brasil, agora em agosto, foi eleito o novo Conselho Federal de Medicina, né, os novos representantes, com inclusive os expoentes, né, da defesa da cloroquina, tal, tá tudo invertido aqui no Brasil, né? É uma coisa impressionante. Pessoas que nos Estados Unidos estariam banidas da profissão, aqui se tornaram o órgão que fiscaliza a atividade médica, né? É inacreditável. Bem, pessoal, mas seguindo aqui com as notícias do dia, a Folha teve a mesma percepção que eu tive, no sentido de que o acordo ontem não prestou, tá? Porque, lá, acordo entre os poderes sobre emendas parlamentares recicla exigências antigas e mantém brecha para o sigilo. É exatamente isso. As exigências, não vai ter que passar por fiscalização do TCU. Qualquer verba pública passa por fiscalização do TCU, verba federal. Então já tinha a fiscalização do TCU, isso não mudou nada, isso é só firula, né? Então as exigências que foram feitas ali são firulas, e as questões centrais, tá? Como a separação entre os poderes, o sequestro da execução do orçamento do poder legislativo, né? Ele tomou essa função do poder executivo, tudo isso aí, até agora nada, né? Então a Folha tá mais ou menos na linha que a Natuza Neri também expôs ontem lá na Globo. Bem, seguindo aqui, vamos passar agora para essa pesquisa da Atlas, né? Que acabou abalando as estruturas hoje. Ela mostra uma queda forte do Boulos desde maio, né, quando ele tinha 37%, liderava com folga, e agora ele caiu quase 10 pontos percentuais, né, tá com 28,5%. A queda do Boulos da última pesquisa em julho para agosto foi de 4,2 pontos percentuais, e mostra ali que Ricardo Nunes também caiu da última pesquisa para cá, e uma subida forte do Pablo Marçal, né, subiu 4,9%. A Tabata tá meio assim estagnada, né, ela teve uma variação dentro da margem de erro de 0,8%. Então, o pessoal já tá vendo aí uma possibilidade até do Pablo Marçal ultrapassar o Ricardo Nunes. Por falar nisso, hoje o Boulos ganhou um direito de resposta em todas as redes sociais do Pablo Marçal, por conta daquela acusação sobre o uso de cocaína. Bem, hoje tem uma reportagem no Globo mostrando assim: Marçal captava e-mails para fraudes e sabia de esquema, disse Justiça. Isso aqui, na verdade, é uma matéria que saiu ontem na Folha também, tá? O Globo, de certa forma, copiou a matéria. A Folha dizia: Marçal indicava vítimas à quadrilha e sabia de fraude, diz a investigação após prisão em 2005. Eu já tinha pensado nisso, né? O Marçal chega no debate, quando confrontado sobre esse assunto, ele fala assim: não, eu só arrumava computadores para um pastor lá em Goiás e tal. Ele que fazia a fraude, eu não tinha nada a ver, não. E eu fico impressionado porque, assim, houve a acusação da polícia de que ele fraudava, e um juiz analisou a argumentação do Pablo Marçal, a defesa dele, e analisou a acusação. E o juiz condenou o Marçal, ou seja, o juiz viu ali que a argumentação do Pablo Marçal era furada. Tá aqui, né, a investigação da Polícia Federal, mas a condenação do juiz também, né? Afirma que, além de fazer a manutenção dos computadores da quadrilha, Marçal operava um programa responsável por captar e-mails para os quais seriam enviados spams. Por meio deles, a quadrilha fisgaria dados das contas bancárias das vítimas. Bem, ainda sobre a questão das eleições em São Paulo, uma matéria, na minha opinião, positiva para o Boulos, né? Boulos muda o tom e diz ver indício de fraude na eleição de Maduro. Então, o Boulos agora diz, né? Se permanecer um presidente que foi eleito numa eleição sem transparência, não é legítimo. E isso, realmente, assim, não teria por que o Boulos trazer para si e carregar um fardo, né, desse ditador sanguinário. A coisa lá só tá piorando, pessoal. Hoje, mais cedo, eu li uma reportagem que o governo da Venezuela tem um aplicativo que é como se fosse o gov.br, tá? Em que você ali pode relatar um buraco na sua rua, uma falta de luz, um poste caído no seu bairro e tal. E que o Maduro, ele criou uma aba especial agora nesse aplicativo para você denunciar o seu vizinho, né? Dizer lá que o seu vizinho é um oposicionista do regime e tal, para a polícia política ir lá prendê-lo, tá? Então esse é o nível que se chegou, né? Marcar a casa das pessoas com X, para que a polícia, e nem só a polícia, também são milícias extrajudiciais e tal, irem lá espancar os moradores, prenderem e torturarem depois. Então é uma coisa totalmente absurda. Então ainda bem que o Boulos
se livrou aí dessa carga, tá? E só para fechar, tem uma matéria no Globo hoje tratando sobre essa dificuldade, né? A esquerda larga com dificuldade para atrair voto dos mais pobres. Eles pegaram ali a última pesquisa Quest por extrato de renda. Então pegaram ali quem ganha até 2 salários mínimos, né? E o Boulos está com muita dificuldade nessa faixa em São Paulo. Em Belo Horizonte também, os candidatos da esquerda com muita dificuldade nessa faixa, os candidatos de esquerda performando muito bem na classe média, tá? Classe média alta. Mas nessa massa de até 2 salários mínimos, quem, na verdade, está transitando muito bem são os candidatos ligados à igreja evangélica, tá? Por exemplo, esse republicanos, né, Mauro Tramonte, ligado aí à Igreja Universal do Reino de Deus. Em Manaus também aconteceu isso, o candidato apoiado pela Assembleia de Deus tá na frente. Então, essa junção, né, da massa brasileira, do povo mesmo, que a igreja evangélica penetrou com muita força, a esquerda tem muita dificuldade de fazer essa interlocução nesse mundo, né? E isso está aparecendo agora nas eleições. Isso não deixa de ser impressionante, tá? Porque essa faixa, na verdade, é a mais beneficiada pelo governo Lula atualmente. Você veja que a redução da taxa de desemprego de 14% para 6,9%, isso pega mais quem? Né? Não são tanto setores de classe média alta ou os ricos, tá? Isso afeta principalmente o pessoal mais pobre. Também o maior aumento da renda desde o Plano Real, com essas políticas de valorização do salário mínimo, etc. Mas mesmo assim, né, parece que a questão da igreja pesa mais, né, no voto, pelo menos parece no primeiro momento aí nas pesquisas. Pessoal, fechando aqui, eu queria falar com vocês daquela oportunidade para se trabalhar. Se você estiver precisando, não é casa de aposta, não é bet, não é nada disso. Se você estiver precisando de trabalhar e tem uma oportunidade aqui de trabalhar, inclusive, recebendo em dólar, tá? Quem tiver interesse, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Várias pessoas gostaram, mandaram um retorno positivo pra gente. Então, tá aí a oportunidade. Quem tiver interesse pode procurar. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.